Seja bem-vindo a mais um episódio, dentista, médico, você que está aí nos assistindo. Tenho certeza que hoje é a hora de tirar o jaleco e vir para cá mudar sua mentalidade, porque hoje a gente tem um assunto fantástico para você, não é isso, meu amigo? Com certeza. E o assunto de hoje, Rafa, o assunto de hoje, doutor, é um assunto muito interessante. É um assunto muito pertinente, porque de todos os médicos que eu já atendi, todos sofrem problemas com isso. Eu vou te falar, vou mais além. Todas as pessoas que nasceram precisam sobre esse assunto. A gente vai falar de um assunto que mexe com a sociedade. Sim. Vamos falar de dinheiro. Finanças é algo que é a base para que você consiga alcançar qualquer outra coisa na sua vida. A gente precisa de dinheiro para tudo. Não é isso mesmo? Doutora Lilis. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A Lilis, ela é a nossa amiga, nossa parceira aqui, né? Temos vários trabalhos juntas e ela vai poder explicar pra gente direitinho o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro. E detalhe, ela viajou pra estar aqui, viu? É verdade. Veio diretamente do Rio de Janeiro, 2 horas e meia de viagem, né, Rafa? É, claro, fui eu que dirigi. Ele tá fazendo toda essa propaganda, só que sou eu que dirijo, né? Mas vai lá, Lilis, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Olá, gente. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui participando com vocês. E realmente, Rafa, o dinheiro é um pilar, é a base, né, para que as pessoas possam ter uma vida próspera, estruturada, feliz. Verdade. E as pessoas, elas esquecem que... Não esquecem, não. Elas não entendem que o dinheiro ele é um fluxo, né? E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A Lilis, ela é CFO, né? CFO. É um nome diferente, mas ela vai explicar o que é da V Mais Gestão, que é uma empresa que é parceira da minha empresa, que é Crescimento de Negócios. A gente tem vários negócios juntos. E hoje a gente vai poder explicar um pouco mais para vocês sobre o fato da gestão como um todo. Gestão marketing, a gestão de processos, mas a gestão de finanças, ela anda no nosso meio. Ela anda em tudo aquilo que a gente precisa fazer. Até porque se o profissional não tiver dinheiro, ele não consegue fazer nada, né? Ninguém, né? Não contrata, nem faz marketing, nem faz nada. Quem vive sem dinheiro, né? Sim, então, exatamente. conta um pouquinho pra gente da sua história. Conta como é que você chegou até a lidar com essa gestão financeira, que é um calo na nossa sociedade, mas de uma tão importância para que a gente conquiste tudo aquilo que a gente sonha. Então, bora lá. Sou Lilis, tenho 44 anos, formada em administração e contabilidade, filha amada de Deus, casada há 23 anos. Uau! Teve que ter muita gestão. Muita. E eu falo que eu sempre tive, né, muita curiosidade com gestão, né, e dinheiro é uma delas. Né? Meu pai também era contador, ele não está mais entre nós, mas ele era contador. E eu sempre fui muito curiosa e questionadora. Né? Então, eu vi na base de casa, toda vez que iam comprar alguma coisa, eu sempre questionei, mas por que vai comprar? Precisa? É realmente necessário? Né? Vai comprar para quê? Né? Então, assim, eu sempre me vi nessa situação de controle. E ter dinheiro, você precisa controlar. Né? Precisa saber, eu costumo dizer que dinheiro sem nome some. Uau! Legal. Essa já é uma lição então, hein? Dinheiro sem nome some. Então, assim, você precisa saber para quê, por quê, né? Que vai ter aquele custo. Então, eu sempre me vi nessa situação, sempre me vi, né, no controle e sempre, vai falar com dinheiro, vai falar de dinheiro, falar com a Lilis dentro de casa. E quando eu fiz um teste vocacional, quando estava para fazer a faculdade, sempre deu administração e contabilidade. Então, eu comecei a trabalhar nessa área e foram muitos anos, né? Foram 20 anos no meio corporativo. Uau! Trabalhei muitos anos no meio corporativo. E, então, assim, pude perceber, pude ver a situação dos dados. Né? Como os dados eles transformam, como os dados eles se conectam com todas as áreas de uma empresa, marketing, RH, compras, né? Todos os processos eles passam pelos recursos, né? Precisam dos recursos financeiros, porque a empresa, como qualquer outra pessoa, ela precisa de dinheiro. Então, se eles não forem bem gerenciados, eles não darão bons frutos. Então, eu pude acompanhar nas empresas onde eu passei as etapas e como o dinheiro ele circula, né? Então, eu
Há 20 anos estou atuando nessa... E que momento foi esse de 20 anos, né? Dentro do mundo corporativo, a virada para uma empresa? Olha, foi um momento desafiador, né? Porque eu era CLT, né? E assim, eu costumo dizer que eu fui, né, na minha geração, a gente foi moldado, né? Foi criado para ser CLT, né? Então, numa das etapas da minha vida, uma empresa onde eu trabalhava, ela simplesmente falou que iria encerrar as atividades no Brasil. Era uma empresa multinacional, né? Então, ela falou que ia encerrar as atividades. Então, naquele momento, eu falei, caramba, né? Que era o meio onde eu conhecia, era o meio corporativo, foi o meio onde eu me treinei, onde eu me formei para estar atuando. E quando começou a acontecer essa mudança, foi neste momento que a empresa ia sair do Brasil. Eu falei, caramba, né? Vou me recolocar, que eu vou recolocar, vou procurar um outro emprego e tal, não sei o que, aquela recolocação, transição, né, de empresa. E começaram a aparecer algumas demandas. Lilis, você trabalha com gestão, você não quer dar uma consultoria na minha empresa, dar uma dica aqui? Aí eu comecei a perceber que eu não precisava estar atuando num lugar só. Eu poderia compartilhar o conhecimento que eu tinha em outros lugares e levar para empresas de pequeno porte, para, né, pessoas, porque atrás de um CNPJ há um CPF, Sim. que ele precisa aprender a lidar com dinheiro. Então começaram a surgir. Eu, no início, fiquei meio relutante ainda, mas eu falei, caramba, né? E me conectou com uma coisa que a Rafa lá me conhece, a gente fala muito sobre isso, porque eu via uma situação, dados, pessoas, né? Eu não via como o dinheiro impactava tanto pessoas, via como impactava a empresa. E quando eu comecei a fazer a correlação, né, que atrás daquele CNPJ, aquela empresa, e que é muito mais, vai além. E o dinheiro, ele é energia, ele não é físico, ele não é material, ele compra bem mais materiais, mas ele é muito além, ele envolve muitas emoções. Muitas emoções mesmo. E a gente, quando fala de dinheiro, é um dos assuntos que eu acho que as pessoas mais pesquisam, né? No sentido de como eu invisto, como que eu faço a melhor compra. É sempre essa troca, né? De como a gente utilizar o dinheiro no nosso dia a dia. E aí, quando a gente traz isso para dentro de uma empresa, dentro do nosso empreendimento, vamos colocar assim, a gente tem... eu conheço muitas pessoas que têm essa dificuldade de enxergar a diferença entre qual é o dinheiro da minha empresa e qual é o meu dinheiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque são muitas pessoas que falam isso, não, né, são poucas. As pessoas confundem, né, dinheiro sem nome, né, como você falou no início. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente, para os nossos ouvintes, sobre isso. Isso é, sem dúvida, um dos principais problemas numa gestão, seja doméstica, seja empresarial, né, a não saber onde, né, o que alocar e qual momento e quando separar, principalmente, né, no empresa, PJ e pessoa física, né? E assim, eu costumo falar também que é mais fácil falar de sexo do que de falar de dinheiro, que as pessoas têm dificuldade. Uau, verdade. Né? Porque quando se fala de dinheiro, as pessoas têm aquele receio de se expor, né, da vaidade, do não ter um poder aquisitivo ou não. Então, mas o problema maior que as pessoas por não saber administrar, né, separar, é a falta de educação. A falta da educação financeira. Porque, como a gente falou no início, pode ser qualquer profissão, independente da profissão escolhida, vai sempre precisar lidar com o dinheiro. Sim. Então, se nas bases, dentro de casa, não foi ensinado, orientar, olha, o dinheiro é para quê? O dinheiro é para comprar uma geladeira, o dinheiro é para fazer um investimento em marketing, o dinheiro é para fazer trocar de carro, o dinheiro é para fazer um investimento em novos negócios.
Se a pessoa não tiver um controle, um real controle, para que precisa, né, ter mínimo cuidado. E principalmente, né, falando de saúde, a gente fala de hábitos. Sim. Né? Não adianta você querer ir na academia hoje e ter um resultado imediato. Vai ser todo dia a mudança de mentalidade. Eu que eu diria, eu também sei disso. Então, assim, é aquele hábito diário. Anotar. Sim. Eu acho interessante que as finanças, né, pelo menos o que eu vejo no meio dos meus mentorados, é uma área que a pessoa, os médicos, os profissionais inicialmente não dão tanta atenção, e quando começam a dar atenção é porque já estão em um estado muito crítico. Entende? Isso é bem comum, sabe? E assim, levando isso em consideração, Lilis, na sua visão, agora voltando para os profissionais da área da saúde, qual você acha, na sua opinião, que é o principal erro financeiro que eles cometem? O principal erro financeiro é exatamente essa separação eu, pessoa física, eu, o autônomo profissional. E como eu vou diferenciar isso? Porque, principalmente na área da saúde, os custos são muito, muito altos. Então, se não souber realmente como direcioná-los, para onde direcioná-los, como administrar aquele recurso, aquele custo, porque para manter um consultório, ele tem um custo. Sim. A região que ele for ter, ele tem um custo. Tem um ticket médio que ele precisa atender. Sim. Então, assim, precisa realmente entender, mapear a área de atuação, qual o custo necessário. Então, os médicos, né, a área da saúde, profissionais, dentistas, enfim, nutricionistas, né, eles estudaram Sim. uma coisa. Então, assim, não tem o hábito, né, como a gente falou da academia, não tem um hábito contínuo de direcionar, olha, sim, vai ser para isso, vai ser para aquilo. E é aquilo que a gente estava conversando no almoço. Inclusive, eu quero fazer essa pergunta para quem está nos ouvindo, nos assistindo também. Doutora, quanto custa a sua hora-sala? Você sabe? Hora-sala, vamos falar sobre isso? Vamos falar? Sim. Conta aí para os nossos ouvintes como é que eles chegam a essa conclusão. Porque isso, muitas pessoas perguntam, né? Qual é o valor da sua hora? Quanto custa a sua hora? Eu preciso precificar a minha consulta, eu preciso precificar um pacote, eu preciso precificar um serviço de consultoria, seja lá o que eu for fazer. E as pessoas têm essa dificuldade de entender o quanto ela vale. E aí, como que eu chego nessa conclusão? É uma dica prática que a gente vai dar aqui, ó. É uma dica prática, mas que requer algumas variáveis. Tá anotando, né? Porque depende. Só anota. Depende, porque depende muito do seu segmento. Porque você precisa conhecer muito o seu segmento, né? E tem a prática de mercado. O mercado, ele também dita, né, um preço padrão. Sim. Só que aí você tem que perceber o que eu vou fazer, qual é a margem que o mercado está praticando. Essa margem me atende? A margem, o que seria a margem? Né? É o teu custo, teu preço, menos todos os custos que você tem. Você vai ter uma margem que você vai ter para ter uma lucratividade do que você está fazendo. Então, assim, como é que vai ter a certeza daqui àquela hora aula, aquela hora sala, né? Aquela sala, ela está sendo rentável? Tem que estudar. Vai ter que fazer o controle. Olha, meu aluguel é tanto da sala, meu material Sim. é X. Acho que o primeiro passo é ter consciência dos custos, né? Consciência. Você falou tudo. É a tomada de consciência, né, de que isso precisa ser feito, um estudo do cenário do mercado, do cenário de atuação, do segmento em que está atuando, realmente, se ele está favorável. Sim. Muito legal. E se você pudesse dar uma dica assim para os nossos ouvintes em relação como é muito desafiador a separação do PJ por UPF, né? Eu desvincular e falar assim, nossa, eu estou faturando 100 mil por mês e 100 mil não é mais meu, né? Aí põe a mão na cabeça e faz o quê? Como é que ele chega a uma conclusão de quanto que eu
quanto custa a minha vida hoje? É essa a sensação, né? Porque para ele separar, pra ele parar de gastar os 100 mil, como é que ele vai chegar à conclusão do que ele precisa? Entendeu a minha pergunta? Porque esse é um dos maiores desafios que eu mesmo encontro com os meus clientes de, Rafa, o meu é tudo junto. Eu falei, tá, mas agora a gente precisa chegar à conclusão de quanto você gasta por mês. Então, como é que ele chega nessa conta de uma maneira simples para que ele possa dar esse primeiro passo? Que da mesma maneira que a gente falou anteriormente, que precisava estudar o cenário do segmento, ele precisa estudar a sua realidade. Quanto eu estou custando? Né? Vamos falar prático, né? O profissional, ele precisa fazer unha, ele precisa estar bem vestido, precisa... Então, assim, quanto eu estou custando? Onde eu moro, o custo... Tudo. Então, academia, escola, tudo. Procedimento estético, é tudo. Sim. Então, assim, ele está onde, né? Se é aluguel, se não é aluguel, se é prestação de carro, o IPVA, porque o IPVA é da pessoa física. Pessoa, não é da empresa. Né? Então, assim, inclusive estamos, né, agora em janeiro. É verdade. Né? Então, Hora assim, do IPVA. IPTU tá vindo, IPVA tá vindo, os impostos. Então, assim, se não tiver a real clareza de quanto eu, como pessoa física, estou custando, né? E quanto a minha empresa está custando, para poder separar. Olha, então assim, a minha empresa está faturando X. Quanto que eu preciso por mês? Quanto que eu preciso por dia para poder estar suprindo? Legal. E daí pode começar a mapear um preço para você estar cobrando de mercado. Porque você precisa conhecer a sua realidade, ter inclusive a autorresponsabilidade realmente sim. de quanto que você é. Porque aí é um ponto muito sensível que às vezes a gente peca. Negligencia, né? Negligencia a uma vaidade. Às vezes você paga um preço alto por uma vaidade. Né? Então, assim, ter essa clareza do que é vaidade, do que é realidade, do que é preciso, do que não é. Sim, Lilis. E uma realidade muito comum no meio dos profissionais da saúde, principalmente os que já estão no mercado há muito tempo e não fazem essa separação do dinheiro físico da pessoa jurídica, você que está ouvindo e se enquadra na situação vai entender, por exemplo, ele pegar, analisar as finanças do consultório, analisar a sua vida pessoal e o seu custo de vida ser muito alto. E às vezes ele não conseguir tirar um prolabore, que é o valor que você, como se fosse o salário, né? Para ele, por conta desse custo tão elevado de vida que ele tem. Porque é aquilo que a gente conversou com a doutora Ivina também. Ele tem uma vida baseada no seu faturamento e não no seu lucro. Né? E não no seu prolabore, por exemplo. E eu queria que você desse alguma dica para um médico ou para o profissional que já está com essa bola de neve, tá com essa dificuldade de sair dessa bola de neve, sabe? Isso, seja médico, seja vários segmentos, empresários, pessoas. Acontece até com CLT. Sim. Né? Porque acaba tendo um custo de vida, confunde, né? Mas principalmente no quesito de médicos, empresários, que vê o faturamento e confunde aquilo ali com eu costumo dizer que o faturamento da empresa, o caixa da empresa não é caixinha eletrônico. Né? Para ficar sacando que você está matando a sua galinha dos ovos de ouro. Sim. Né? Então, assim, a dica que eu dou é realmente a pessoa ter tomada de consciência. Trazer a responsabilidade, caramba. Mas também não adianta, né, se martirizar. Sim. Errei, parte daqui. Botar no papel, às vezes é fazer o exercício mesmo, de anotar. Isso. Anotar. Eu preciso disso, eu gasto com isso, eu quero isso. Isso vale a pena, isso não vale a pena. Pra ter clareza, né? Ter clareza, você precisa porque às vezes ter o que falta é clareza. Porque não dá pra achar. Né? Eu acho que eu ganho, eu acho que eu faturo. Não, eu acho que eu custo. Não. Quando você coloca na ponta do lápis, você vê, e as pessoas precisam visualizar. E falando de dinheiro, por mais que o dinheiro ele seja energia, as pessoas precisam do trabalho de olhar escrito. Isso eu costumo recomendar para os meus clientes, que anote. Né? Seja no celular, seja no aplicativo, seja na agenda.
que anote, porque você precisa visualizar aquela realidade para que ela seja modificada lá na frente. Tomar uma ação Para tomar uma melhoria, ação de exatamente. melhoria, porque você consegue enxergar, empresarialmente falando, quando a gente vai ver as despesas da empresa, elas são categorizadas. Sim. E as nossas de casa também deveriam Também ser. são, porque você tem aluguel, você tem luz, você tem alimentação, Transporte, tem transporte, tudo. tem É verdade. tudo, Eu acho como que esse é numa o primeiro, empresa. acho que esse é o primeiro passo para você ter consciência, você conseguir categorizar suas despesas. Entendeu? Sim. Você conseguir entender quanto está gastando com beleza, quanto está gastando com a sua saúde, quanto está gastando com a sua casa, com a sua luz. Entende? Por exemplo, eu tenho uma experiência muito interessante em relação a isso, porque desde que eu comecei a empreender, saí do CLT e comecei a empreender, eu comecei a ter que aprender a organizar minhas finanças. E uma das coisas que eu fiz e funcionou muito para mim, talvez sirva para você também, é justamente isso. Eu tenho uma planilha onde eu consigo categorizar cada despesa. Sim. E aí, voltando lá pro assunto de sair da bola de neve, porque eu sei que é algo muito comum na área, né, dos profissionais da saúde, talvez uma forma, pelo menos na minha opinião, e você pode concordar ou discordar, que você que é profissional da área, mas eu acho que talvez uma forma de sair disso, primeiro, é ter essa consciência e estar... Porque eu sou o cara das metas, gente. Então, tipo assim, eu tenho metas financeiras. Sim. Esse mês eu vou gastar X com saúde. Esse mês eu vou gastar X com beleza. Então, aos poucos, você estabelecendo metas por categoria, talvez funcione. E funcionou pra mim. Isso super funciona. É basicamente aquilo que eu falei. Dinheiro sem nome some. Sim. Então, assim, quando você coloca metas, quando você coloca destino, quando você faz um orçamento, quando você tem um orçamento, você tem um planejamento. Então, assim, quanto que eu tenho que gastar com saúde? Quanto que eu tenho que gastar com beleza, com alimentação, com transporte? Porque, inclusive, pode chegar um mês subsequente, você até costuma... Na empresa a gente pode fazer isso, né? Você realoca o teu ganho. Então, assim, se a pessoa física, eu quero viajar no final do ano com a minha família, eu vou pra Disney. Então, assim, você colocou um orçamento. Então, da onde que eu vou tirar das outras despesas, que são despesas que não são tão relevantes, né? Porque... se você não controla, vira ralo, né? Então, outro dia eu peguei até uma cliente e falei, vamos lá no cartão de crédito, vamos ver quantos eu mereço tem aí. Tinham vários eu mereço. Eu me mimei. Tem até aquele meme. Me mimei. Né? Então, assim, quando você começa a tirar esses boicotes, essa autossabotagem, e começa a ter clareza e categorizar, botar uma meta, falando, caramba, eu quero isso aqui. E se programar. Sim. Pra alcançar. Sim. Super então, funciona. Só pra recapitular, hein, doutor? Quer sair dessa bola de neve? Primeiro, ter consciência, categorizar seus gastos e estabelecer metas financeiras por categoria. Exatamente. Sucesso garantido. Isso aí. E aí agora vamos falar um pouquinho de um outro assunto que eu acho que é bem interessante. Quando a gente está dentro desse mundo empresarial, que a gente ainda está nessa fase de preciso investir em marketing, preciso investir em tráfego, né? A gente quer expandir, a gente sabe que não dá para expandir sem fazer investimento. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, conexões, né? Você precisa fazer conexões que te levem a outro patamar e depois você precisa começar a investir. Nem que o investimento seja num livro, mas não tem outra opção, não tem para onde fugir. Essa é a regra. E se a gente começa a investir, e normalmente a gente começa a investir em marketing, porque a gente quer expandir, a gente quer levar mais conhecimento a mais pessoas. E toda empresa, ela passa por altos e baixos. Só que no momento que ela passa pelo baixo, a primeira coisa que o povo pensa é, corta o marketing. Sim. Vamos cortar os custos. Corta o marketing. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Financeira, né? As pessoas sempre falam assim, vai, corta tudo, né? O que acontece? Marketing, o que não é medido, não é controlado. Uau. Anota essa aí. O que não é medido não é controlado. Isso aí é pra tudo na vida, hein? Sim. Se a empresa está passando por uma situação de queda, tem que analisar, né, o investimento que foi feito nesse momento de marketing, ele foi rentável? O que ele atraiu? Porque ele pode ter sido investido, mas não pode se fazer de qualquer jeito. Ele tem que ter um planejamento e uma estratégia. Exato. Então, assim, aquela estratégia ali foi boa ou não? Porque ela pode ser modificada. Então, às vezes, não é errado parar e voltar
e modificar, voltar para sim. trás. Então, assim, às vezes é necessário cortar o marketing, mas às vezes não é o problema não estar no marketing. Então, tem que fazer uma revisão de como Sim. foi feita aquela estratégia. Ou seja, Isso é tem que ver verdade. as métricas, Tem né? que ver as Sim. métricas. Eu acho que o problema está em o profissional não analisar. Não entendeu? analisar. E o marketing, ele é uma área que, tipo assim, as pessoas não olham para os números. Existem inúmeras agências de marketing no mercado que começam a produzir conteúdo, mas ele não calcula o ROI do cliente, que é o retorno do investimento. Ele não Sim. calcula ali o retorno mesmo que o cliente está tendo com o marketing. E o marketing, querendo ou não, ele é um investimento muito variado. Sim. Por quê? Não é porque você investiu em marketing que é certeza que você vai ter, sei lá, 30, 40, 50, 100% do retorno. Entende? É só aplicando mesmo, que aí você vai começando a ajustar e etc. Então, assim, todo investimento é um risco, né? Todo investimento é um risco. E o marketing, ele também é. Porque ele não é uma receita de bolo. Não. O planejamento é lindo, mas é só na prática que a gente vai ver como vai funcionar. E realmente, as áreas de marketing, elas precisam calcular o ROI, precisam calcular o CAC, que é o custo de aquisição de Sim. clientes. Então, assim, tudo precisa ser medido. E mesmo, aquele momento não funcionou, mas precisa estar até planejado o tempo, né? Se aquilo vai funcionar ou não, para perceber se a estratégia vai mudar ou não. Mas o marketing, ele precisa andar junto com o financeiro. Né? Então, costumam dizer que o financeiro ele quer cortar tudo, não. Sim, Uau, sim. alguém vai dizer a verdade! Você tá preparado para a verdade? O financeiro não é mentalidade de escassez. Olha, você falou em algo muito importante, mentalidade de escassez. Todos nós fomos criados em algum momento da nossa vida, ou a maioria de nós, não vou dizer que todos, mas a maioria de nós passou por algum momento de escassez na vida. E isso acaba que a gente carrega. E há um momento em que a gente precisa, principalmente para nós empresários, a gente precisa ter essa transição. Não dá para viver uma vida escassa o tempo inteiro. Então, como a gente já veio conversando com outras pessoas, viver só do faturamento é viver de escassez. Porque você só paga a conta. Chega o dinheiro, paga boleto. Chega o dinheiro, paga boleto. Né? Vira basicamente o bate-bola, né? E todos nós que empreendemos, eu tenho certeza que quem está aí nos ouvindo também tem esse pensamento. Eu quero viver uma vida de liberdade, eu quero crescer, eu quero, né, ter uma expansão. E dentro disso, a pessoa está sempre muito em volta, mas eu não tenho dinheiro. Né? É o famoso, não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro agora. Quantas pessoas, eu acredito que você já ouviu muito isso de clientes. O que você pode falar a respeito disso pra gente, para quem está nos ouvindo, de que o que ele pode fazer para melhorar essa situação do eu não tenho dinheiro agora, essa mentalidade de escassez, o que ele precisa fazer para mudar? Primeiro é parar de ver o copo meio vazio, né? E assim, começar a perceber as oportunidades que tem em volta. Porque uma coisa adulto não ganha dinheiro. Adulto gera dinheiro. Quem ganha aquele dinheiro é criança. Sempre falo isso. Né? Adulto faz dinheiro. Adulto faz dinheiro, ele gera dinheiro. Isso aí. Né? Então, quem ganha dinheiro é lá a criança que tem uma Mesadinha. né? Adulto, ele vai lá, acorda, bora lá, vamos fazer. Então, é começar a ver oportunidades. Então, assim, um empreendedor, ele sendo empreendedor, ele vai ver oportunidades em diversos negócios. Então, não está funcionando aqui, eu modifico aqui, eu gero aqui e vê oportunidades, faz o negócio girar, o movimento gera movimento. Então, para começar a mudar a mentalidade de escassez, é começar a ver outras oportunidades. Se aqui não está funcionando, não adianta se massificar. Eu não tenho, céus, ouvidosa. Não, caramba, eu não consegui fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui vai gerar e vai. Tentativa e erro também vai funcionando. Então, assim, infelizmente, todo mundo já passou por uma mentalidade de escassez. Eu acho que eu não vou ter e tal, mas, caramba, o que eu posso fazer com isso? E ser resiliente, né? Boa. Porque as coisas não vão acontecer no momento que eu quero. Mas, caramba, se eu continuar e fazer da maneira certa, de uma forma planejada, né, de uma maneira mais consciente, será mais assertiva no futuro. Legal, muito bom. Muito Legal. E tem um ponto interessante que você mencionou também, e que eu acho, ainda voltando um pouco ali na parte dos custos de investimento, que eu acho que todo mundo que corta algo, né, que corta algum investimento no desespero, é justamente por falta dessa mentalidade empresarial, porque o empresário, ele já tem
perspectiva de como vai estar o financeiro dele, por exemplo, daqui a 6 meses ou daqui a 5 meses. Ou deveria saber. Ou deveria. Então, acho que o principal erro aqui, quando a gente fala de cortar os custos, não é cortar, mas é o motivo pela qual te levou a cortar. Entendeu? Você está cortando pelo desespero ou você está cortando porque realmente é necessário? Sim. Entendeu? Então, assim, isso tudo, sim, é super importante. E assim, só para complementar o que você falou ali, porque eu converso com diversos médicos, eu dou mentoria para médicos e dentistas de diversas especialidades, diversas localidades do Brasil. E é incrível ver que todos possuem esse problema de gestão financeira. Todos possuem esse problema, não tem esse controle financeiro. E é incrível ver que, tipo assim, todos estão... A gente sabe que a gestão financeira é muito ampla, né? Sim. Existem diversos meios ali, diversas áreas da gestão financeira. Mas a maioria, o maior problema de todos é realmente ter essa junção da pessoa física para a pessoa jurídica. E o como que isso afeta, principalmente a longo prazo, o consultório dele. Sim. Entendeu? Porque se ele não separa lá no início e começa a cortar, né, os investimentos, quando ele vai ver, já virou uma bola de neve. Exatamente. Entende? Mas agora que a gente falou um pouco das finanças relacionadas ao marketing, eu quero que você fale um pouco da importância das finanças relacionadas à gestão. Qual que é a sua opinião da relação entre gestão e finanças? Quando eu digo gestão, não estou falando só de gestão financeira, mas gestão de processos, principalmente processos, né, Rafa? Uhum. Como a gente consegue relacionar os dois assuntos, na sua opinião? Tudo. Porque Rafa, né, é minha parceira, né, e a gestão de processos, né, então tudo se conecta, porque o financeiro, ele se conecta com todas as áreas, porque a gente gerencia recursos, então você precisa gerir todas as etapas dos negócios, porque se você vai comprar um material, você precisa comprar bem. Sim. Uhum. Ele precisa ser, ele tem um custo, então ele precisa ser analisado, ele precisa ser utilizado de forma adequada, sim, ele precisa ser embutido dentro da precificação, né? Ser num consultório dentário. Tem vários insumos que são caríssimos, sim, né? Sim. E nessa área Sim. médica, os insumos são muito caros. Todo e qualquer equipamento é muito caro. Então, assim, se não tiver cada etapa realmente dos processos, gerir o negócio como um todo, ele se perde, né? O dinheiro, ele vira ralo. Né? Sim. E para tomar uma decisão fica difícil também, se você não tem um gerenciamento do seu negócio. Sim. Porque você precisa, primeiro, planejar. Organizar e todas as áreas elas vão se conectar, porque sim, você estava falando de marketing, a gente voltou agora para a gestão, processos, então sempre vai correlacionar com a gestão financeira. Sim, sim. Né? Então, assim, ele vai ter que estar sempre ali administrando, vendo se está tendo algum ralo. Sim. Sim. Agora que a gente já tocou nesse assunto desse hábito de estar ali administrando dinheiro, quais são as ferramentas e quais são os hábitos que você acha essencial que deve fazer parte da rotina de quem quer ter uma vida financeira organizada? Uma empresa, ela precisa ter pelo menos um sistema. Ali eles dão um médio. Tem vários sistemas no mercado. Uhum. Né, que ajudam a ter esse controle. O fluxo de caixa é essencial. Ai, fluxo de caixa. Tem que ter um fluxo de caixa. Não tem como ter um fluxo de caixa. Então faz no Excel. Sim. Não tem no Excel aquele caderninho antigo, né? Da merceariazinha, né? Da mercearia. Sei. Lá, entradas e saídas e saldo do dia. Então, assim, precisa ter clareza, um controle mínimo. Vai uma agulha. Sim, é uma agulha, porque é a criação de hábito. Se você passar a anotar tudo, você vai, isso aí é importante. Você tá fazendo malabarismo com o que é importante ou não. Então, vai chegar um momento que pode negligenciar. Então, assim, para que se tenha um controle mais assertivo, o ideal é que se tenha
um sistema, qualquer forma de controle, o Excel. Começa tudo. pelo caderninho, depois Começa passa pelo pro Excel, caderninho. depois vai pro sistema, mas começa a anotar. Começa. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Assunto de finanças sempre deixa a gente assim um pouquinho tenso, né? A galera, ela fica porque mexer no bolso. É desafiador quando a gente fala de Meu dinheiro. pai falava que quando fala no bolso tem um escorpião dentro. Parece que dá um negocinho assim, Não, parece mesmo. que o assunto fica mais pesado. E um outro ponto, Ah. muitos clientes meus falam que tem medo de olhar pra gestão financeira com medo do que vão enxergar. Quando olham pro dinheiro. E muitas das vezes, depois que olha, se surpreende. E por Sim. isso que eu falei que é mais fácil falar de qualquer outro assunto que falar de dinheiro. Pois é. Porque as pessoas, de fato, têm medo. Porque já sabe do problema. Então, assim, o que os olhos vê, o coração não sente. Sim. Então é mais fácil. É, Fala, olha, não tô vendo. Eu acho. Não, vai dar bom. Mentalidade positiva, gente. Sempre mentalidade positiva. Sempre. Mas vamos, né? Vamos. Sim. Vai vivendo a Vamos fé ter até quando. consciência. A mentalidade positiva, ela funciona desde que você tenha uma ação sobre isso. Deus não desceu aqui pra usar o cartão de crédito. Foi você. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou para um momento agora que é muito especial do nosso programa, onde a gente vai fazer aquele bate-bola. Então, assim, eu vou te fazer umas perguntinhas, né? Vamos fazer aquelas perguntinhas, assim, bem tranquilas. Nada, assim, que vai deixar você fumaçando, mas que eu tenho certeza que quem está em casa nos ouvindo, ele vai ter um insight, ele vai ter uma virada de chave com a sua resposta. Mas antes de ir pro bate-bola, vamos fazer um lembrete para os nossos... Ah, com certeza, gente. Ó, não pode deixar de seguir a gente nas redes sociais. Exatamente. Né, Rafa? Dentro do nosso podcast, lá no Além de Jaleco. Além de LecoCast. E também compartilhar com aquele que está nos ouvindo, porque afinal a gente está falando de um assunto mega importante. Né? Sim. Finanças é algo que a gente leva dentro para nossa vida, tanto pessoal quanto empresarial. Então, tem certeza que você conhece alguém aí que está precisando ouvir isso hoje, que a Lili está trazendo com tanto carinho, e que vai precisar ouvir esse bate-bola que a gente vai agora. É isso aí. E lembrando que nós também estamos no YouTube e no Spotify, tá bom? Estamos nas duas plataformas. Então, você que gosta de ver, tá no YouTube. Você que prefere ouvir fazendo as coisas ali, estamos no Spotify também. Então, bora lá começar o bate-bola? Simbora. Vou começar então, hein? Bora. Vamos lá, ô Lilis. Primeira regra para uma boa gestão financeira. Separar contas pessoais e empresariais ou planejar metas claras? Eu acho que no início, a primeira ação, metas claras. Planejamento. Investir em marketing deve ser prioridade para atrair pacientes ou planejado dentro do orçamento? Primeiro, planejado dentro do orçamento. Estratégia para começar bem. Um controle rigoroso de custos ou reservas financeiras para imprevistos? Reserva. Um hábito essencial para crescer: revisar as finanças regularmente ou definir objetivos financeiros de longo prazo. Uau! Perguntando de novo, hein? Um hábito essencial para crescer: revisar as finanças regularmente ou definir objetivos financeiros a longo prazo. Eu vou dizer pra você que um não vai andar sem o outro. Beleza. Ó, anotou aí, né? Tem que andar junto. Legal. Para médicos que enfrentam dificuldades financeiras, reorganizar despesas ou buscar novos investimentos? Primeiro ponto, reorganizar despesas. Marketing deve ser visto como um investimento estratégico ou uma ferramenta para expansão? Ambos. Melhor abordagem para equilíbrio financeiro: educação contínua ou consultoria especializada? Educação contínua. E para quem está começando, o conselho é: foco na construção de reservas ou estratégias para gerar receita rapidamente? Para quem está começando. Construção de reservas ou estratégia para gerar receita rápido? Reservas. Reservas. Sempre importante, né? Ter Sempre. uma reserva. Viu? Passou pela prova de fogo tranquila. Gente, ela tava nos bastidores, Lilis estava toda nervosa, mas saiu super bem, né? Exatamente. Agora- Mas não acabou ainda não. Não, vamos pro nosso momento final. Eu quero que você pegue esse jaleco que tá aí na sua cadeira. Vista ele. Se não vestir, pode jogar por cima, que você vai ficar Isso. linda de jaleco. E enquanto Isso aí. você coloca ele, pensa que você está colocando todo o seu conhecimento dessa tua trajetória que tu contou aqui pra gente, né? Que você veio com seus pais e desde então era a pessoa indicada para isso. E eu quero que você, dentro desse tempo aí que você colocou esse jaleco, você está colocando seu conhecimento aí em cima, tá? E aí, baseado nisso, quero que você feche seus olhos e a gente vai te fazer uma pergunta.
baseado em toda a sua trajetória, nos seus 20 anos de experiência, tudo aquilo que você já viveu, todos os seus sonhos, seus desafios, metas conquistadas. Se você pudesse voltar lá no início, com o conhecimento que você tem hoje, se a Lilis de hoje pudesse voltar 20 anos atrás, o que ela faria de diferente para construir o futuro que ela sempre sonhou? Uau! Essa é uma pergunta... Essa Lili seria menos orgulhosa. Uau! Menos orgulhosa. E para finalizar, como que o orgulho te afetou profissionalmente? O autoconhecimento, a tomada de consciência, né, te leva a crescer e a ter melhores resultados. Né? Mas quando olha para trás, fala, ai, se eu não tivesse feito isso, sido menos orgulhosa, né? Isso não teria acontecido assim, seria mais fácil. Né? Então, Arrasou. o orgulho. Menos orgulho, doutor. Menos orgulho, doutora. E vou te dizer, ainda bem que nosso podcast chama Além do Jaleco. O Tira jaleco esse é apenas jaleco o aí. conhecimento. Pode ficar sem ele. Isso aí. Então vamos lá, gente. Ó, Lilis, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso ter você aqui diretamente do Rio. E assim, amei fazer essa troca com você. Vamos marcar outras coisas, né, Rafa? Junto com o Lilis, fazer uma live, enfim, tem muita coisa pra gente. Tem muita coisa boa pra acontecer, É. até porque, meu filho, eu e ela e a gente tá sempre junto. Onde tá a Lilis, tá a Rafa. Onde tá a Rafa, tá a Lilis. Arrasou. Então é isso. Mas antes da gente ir embora, Lilis, faz seu merchan, fala das suas redes Pode sociais, olhar aqui, onde ó, é que a pro gente público. te encontra, pra que o povo que tá aqui nos ouvindo possa te seguir também. Para você que quer controlar suas finanças, pode contar comigo. Dias Lilis é o meu Instagram, tá? Afinal de contas, o que não é medido não é controlado e tome decisão embasada em dados, porque a sua empresa gera dados, então, para que você tenha melhores resultados, conte comigo. E estamos juntos aí, eu e Rafa estamos sempre, eu adorei, obrigada pelo convite, foi um prazer participar aí com vocês. Muito obrigada pela sua presença, minha amiga. E até a próxima, pessoal. Por quê? Não esquece do nosso Instagram, Rafa. Tem que fazer Calma, nosso é verdade. também. Nos segue lá no Instagram, então. O cara do marketing, não posso esquecer, né, Desculpa, gente. Eu esqueço às vezes, mas ele não pode gente? esquecer. O marketing não lembra. Você fica controlando o tempo que eu fico controlando a divulgação. Exatamente isso. Mas não deixe de nos seguir lá no Instagram, John Melo MKT, com JH, tá? JHON Melo MKT. Rafa, qual é o seu Instagram? @eurafaela.alves. Nós nos vemos no próximo episódio. E eu tenho certeza que o próximo episódio está quentíssimo, com uma coisa maravilhosa pra você, você não pode perder. Porque aqui é Além do Jaleco Cast. Liberdade para crescer, gestão para prosperar. Te aguardamos no próximo. Até. Tchau.